Gravando! Oi, pessoal do ciclo 1, primeiro 11, primeiro 12, tudo bem com vocês? Estou gravando aquela aula número 6, que a gente tentou ontem e tivemos um probleminha aí de internet. Então, essa aula eu vou fazer uma aula gravada, né? E aí vocês assistam a aula, qualquer dúvida falem comigo, a gente faz um plantão aí, revisa o que vocês tiverem dúvida, tá bom? Dica musical de hoje é essa daqui, ó. Muito bacana, hein? Anote aí para vocês ouvirem depois. É um pouco velhinha a música, mas é bacana, né? Vamos para a aula número 6, então, página 94 do seu caderno. É uma aula que fala sobre introdução à física, tá? Então, o item 1, astrologia, ciência ou crença? Nós temos aqui 4 perguntas. Quando que um ramo de conhecimento é considerado uma ciência? Pergunta 2. Será que a física sempre foi uma ciência? Pergunta 3. Kepler, um grande físico e astrônomo, também foi astrólogo? Ufologia pode ser considerada uma ciência? Então vamos a essas 4 perguntas. Olha lá, o bebê também quer saber quais são as respostas para essas 4 perguntas. Então a primeira pergunta era: quando que um ramo do conhecimento é considerado uma ciência? Resposta: qualquer estudo ou ramo de conhecimento só poderá ser considerado uma ciência se as suas afirmações ou leis puderem ser verificadas experimentalmente, isto é, se os estudiosos puderem inventar uma experiência capaz de comprovar aquela afirmação ou lei. Então, se eu quero comprovar alguma coisa, se eu quero considerar alguma coisa como sendo ciência, eu preciso elaborar uma experiência, eu preciso confirmar isso experimentalmente e comprovar com leis que afirmem esse conhecimento, ok? Segunda pergunta: será que a física sempre foi uma ciência? Resposta: a física nem sempre foi uma ciência. A física de Aristóteles, que prevaleceu antes de Galileu, não era uma ciência, pois as afirmações de Aristóteles não eram comprovadas experimentalmente. Pessoal, olha a data de nascimento do Aristóteles. 384 antes de Cristo ele nasceu, 322 antes de Cristo ele morreu. Então, nessa época, ele não tinha como confirmar, como fazer experiências. Então, ele conhecia, ele analisava muitos fenômenos físicos, mas ele não tinha como comprovar. Então, a física aí não poderia ser considerada uma ciência, ó. Então, a física nem sempre foi uma ciência. Depois veio Galileu, depois veio Einstein e muitos outros aí, né? O Einstein ele apresentou a sua famosa teoria da relatividade. Claro, ela revolucionou a física, né? Na verdade, na época, ela não foi aceita de imediato, ele também não ganhou o prêmio Nobel de momento, porque ela não teve uma comprovação experimental. Somente mais tarde é que alguns cientistas, né, começaram a fazer experiências e ver o que estava certo e o que estava errado. Olha só a data de nascimento do Einstein, 1879, e ele morreu em 1955. A nossa terceira pergunta, só um momentinho, terceira pergunta: Kepler, grande físico e astrônomo, também foi um astrólogo? Na verdade, o Kepler ele foi um astrólogo, mas será que a astrologia influencia nos astros, na vida das pessoas? É uma ciência? Resposta: nós não consideramos a astrologia como sendo uma ciência. A resposta é não. As afirmações da astrologia não têm
comprovação experimental. Aqui tem uma historinha do Kepler, né? Na verdade, o Kepler, ele trabalhou como astrólogo para ganhar dinheiro, né? Só que aí ele previu uma batalha, achou que o nobre ia ganhar, acabou perdendo, ele acabou perdendo a profissão dele de astrólogo também. E a última pergunta, ufologia pode ser considerada uma ciência? Então, a ufologia, embora ela encante muitas pessoas, ela não é considerada uma ciência, pois não há evidência experimental de que seres extraterrestres nos tenham visitado. Então, a astrologia, a ufologia não é considerada uma ciência até o momento. Segundo item que vocês têm aí no caderno, método científico de Galileu. Foi Galileu Galileu que deu à física um caráter de ciência com a introdução do chamado método experimental. Ele consiste em 3 etapas. Primeiro, você vai observar um fenômeno que ocorre na natureza. Então, um exemplo aqui, ó, corpo em queda livre. Pego simplesmente um objeto e deixo cair. Este é o fenômeno observado, ok? Segundo, reprodução do fenômeno em laboratório, pesquisa dos fatores que são relevantes ao seu estudo. Então, nós vamos deixar este corpo cair e vamos reproduzir o fenômeno no laboratório e vamos fazer análise de todos os fatos dessa queda desse corpo. Em terceiro lugar, nós vamos elaborar as fórmulas para isso. Então, ó, elaboração das leis físicas que podem explicar o fenômeno qualitativamente, equações que traduzem esse fenômeno quantitativamente. No caso do corpo em queda livre, elaboramos e chegamos nesta equação. O tempo de queda é a raiz quadrada de 2 vezes a altura do local que ele cai, dividido pela aceleração da gravidade. Então, TQ, tempo de queda, H, altura, e o G, aceleração da gravidade. E aí nós vamos comprovar se realmente esta fórmula que nós elaboramos, ela vai bater com a experimental. Então, a comprovação experimental dessa lei, tá? Então, eu vou deixar um objeto cair e eu vou cronometrar com o meu relógio. Será que o tempo que eu cronometrei com o meu relógio vai coincidir com o tempo que eu vou calcular pela fórmula? Se bateu, beleza, tá tudo correto, tá? Foi comprovado este fenômeno. Terceiro item, grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Nós temos 3 grandezas que são chamadas de fundamentais: comprimento, massa e tempo. A partir dessas grandezas, nós definimos outras grandezas, como, por exemplo, a velocidade. Velocidade não é uma grandeza fundamental, por quê? Porque a velocidade é uma distância percorrida por um carro, por exemplo, em uma viagem, dividido pelo tempo gasto nesta viagem. Então, velocidade já não é uma grandeza fundamental, ela é chamada de grandeza derivada. Ou dentre outras, por exemplo, a aceleração é a velocidade do carro dividido pelo tempo, força que você aplica em um objeto é a massa desse corpo vezes a aceleração que ele adquire, e assim por diante. Então, todas são grandezas derivadas. As 3 fundamentais são essas daqui: comprimento, massa e tempo, ok? Conceito de massa agora. Então, vamos para o item 4, em primeiro lugar, conceito de inércia. Inércia é uma propriedade da matéria que consiste na dificuldade de um corpo que oferece a mudança de sua velocidade. Se eu estou, por exemplo, parada em repouso, a gente diz a tendência do meu corpo por inércia é continuar em repouso, ok? Por exemplo, aqui nós temos o exemplo de uma bola, ó. Quando você chuta com a mesma força uma bola de borracha, uma bola de futebol de campo e uma bola de futebol de salão,
você verifica que as velocidades adquiridas pelas bolas são diferentes. Você chutou com a mesma força, mas a velocidade da bola de borracha é maior do que a velocidade da bola de campo e que é maior ainda que a velocidade da bola de salão. Isso significa que a bola de futebol de salão, ela tem uma inércia, ela tem uma mais inércia que a bola de futebol de campo e, por sua vez, que tem mais inércia que a bola de borracha. Então, nós definimos o seguinte: um corpo livre de ação de forças, ele mantém sua velocidade constante graças à propriedade da inércia. Na verdade, gente, um corpo livre de ação de forças, ele pode estar em dois estados, ou ele está em repouso, ou ele está caminhando com velocidade constante. Conceito de atratibilidade. Todo corpo cria em torno de si o que chamamos de um campo gravitacional, isto é, todo corpo é capaz de atrair outros com forças chamadas gravitacionais. Pega, por exemplo, o caso do Sol e Terra. O Sol atrai a Terra atrai o Sol. Isso é atratibilidade. Essa capacidade de um corpo atrair outros corpos por meio de forças gravitacionais, nós chamamos de atratibilidade. Então, para nós, o conceito de massa é o seguinte: tanto a inércia como a atratibilidade são medidas por uma propriedade associada ao corpo que se convencionou chamar de massa. Quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua inércia. E quanto maior a massa de um corpo, maior a sua atratibilidade. Então, a rigor, nós definimos massa inercial como a medida da inércia e massa gravitacional como a medida de atratibilidade, tá? Então, de um modo geral, massa é uma propriedade associada a um corpo que mede a sua inércia e a sua atratibilidade. Então, vamos às unidades agora do Sistema Internacional de Unidades. Abreviamos Sistema Internacional de Unidades como SIU ou simplesmente SI. Então, tá aqui, ó, SI também pode ser denominado Sistema Internacional de Unidades, tá? Pessoal, no Sistema Internacional de Unidades, as grandezas fundamentais, no caso, massa, é dada em quilograma, a unidade de comprimento, uma unidade de distância em metro, e a unidade de tempo é dada em segundos. Estes são os símbolos: quilograma, kg, metro ou metros, no plural, simplesmente M, segundo ou segundos, no plural, simplesmente S, ok? Portanto, velocidade, que não é uma grandeza fundamental e sim derivada, no Sistema Internacional de Unidades, velocidade é uma unidade de distância, que é o metro, dividido por uma unidade de tempo, segundo. Então, metro por segundo. E aí vai, ok? Exercícios propostos, página 97, número 1. Analise as proposições a seguir e assinale a correta. A física sempre foi uma ciência. B. A física de Aristóteles, que viveu antes de Cristo, era uma ciência. Já vimos que não, né? Lá na época de Aristóteles, antes de Cristo, nada se comprovava, então não era considerado uma ciência. Astrologia, como nós vimos lá, embora encante muitas pessoas, não é considerada uma ciência. D. Somente a partir de Einstein a física tornou-se uma ciência. E E. A física tornou-se uma ciência quando Galileu introduziu a comprovação experimental para a validade das leis físicas. Então, veja bem, ó, antes do Einstein já teve o Galileu. Vocês viram lá naquele quadro as datas de nascimento, né? Portanto, a física tornou-se uma ciência
quando Galileu introduziu o método de comprovação experimental. Observava um fenômeno, comprovava o fenômeno experimentalmente. Então, isso está no item E. Então, primeiro exercício da página 97, alternativa E. Número 2. Entre as opções abaixo, assinale aquela que melhor apresenta o conceito de massa de um corpo. Então, nós vimos já anteriormente que massa é uma propriedade associada a um corpo que mede a sua inércia e que mede a sua capacidade de atrair os corpos. Alternativa D. E exercício número 3. Em um jogo de futebol, a largura do gol é de 7,32 metros e a altura da trave 2,44 metros. Essas medidas, usando duas casas decimais, nos parecem estranhas, porém, em realidade, elas foram especificadas originalmente em outras unidades, a jarda e o pé. Assim, a largura do gol foi estabelecida como sendo de 8 jardas. Então, ó, a largura do gol, 8 jardas, e aqui em cima ele disse que o gol tem 7,32 metros, então ele está querendo dizer o quê? Que 7,32 metros corresponde a 8 jardas, ok? E a altura da trave, ele deu aqui no texto, 2,44 metros. E ele está querendo dizer que a altura corresponde a 8 pés. Então, 2,44 metros corresponde a 8 pés. A pergunta é, com esses dados, nós podemos concluir que uma jarda corresponde a quantos pés? Então, nós vamos ter que fazer a associação de jardas com pés, certo? Então, o que eu fiz aqui, ó? Em primeiro lugar, eu achei quanto que vale uma jarda. Então, 7,32 metros corresponde a 8 jardas. Uma jarda corresponde a quantos metros? Não sei, coloquei X. Vou fazer uma regra de 3, multiplicar em cruz, ó. 8x, tá aqui, 8x, e 7,32 vezes 1, 7,32. O 8 está multiplicando, passa dividindo, 7,32 dividido por 8 dá 0,915 metros. Então, eu concluí que uma jarda equivale a 0,915 metros. Guardo essa resposta. Agora, vamos para os pés. A altura do gol, como está informando no texto, 2,44 metros, que corresponde a 8 pés. Então, um pé corresponde a quantos metros? Não sei, coloquei X. De novo, regra de 3. 8 vezes X está aqui, 8x. 2,44 vezes 1, 2,44. Agora, eu vou dividir 2,44 por 8, que vai dar 0,305 metros. Portanto, eu concluí que um pé equivale a 0,305 metros. Pessoal, 0,305 metros está quantas vezes dentro do 0,915 para a gente descobrir uma jarda, quantos pés tem? Então, eu fiz de novo uma regra de 3, ó. Um pé deu 0,305 metros. 0,905 metros corresponde a quantos pés? De novo, regra de 3, multipliquei em cruz. 0,305x igual a 0,915. 0,915 dividido por 0,315 dá 3. Ou seja, 0,305 é 3 vezes esse valor. Conclusão, uma jarda, então, corresponde a 3 pés. Isto está na alternativa C. Ok, pessoal? Então, tá aí a nossa aulinha número 6 e a nossa dica musical, tá? Tchau, gente. Até a próxima semana.